Fala galera do nono ano, aula de matemática. Pessoal, vamos parar por enquanto os conteúdos que a gente estava vendo, certo? Nós vamos revisar, certo? Ou vamos trabalhar aquilo que se pede numa provinha que vocês vão fazer agora, de novembro até dezembro, certo? Nesse período aí de novembro a dezembro, uma prova do SAEB chamada, certo? Uma provinha que vai medir o conhecimento de vocês. Então nós vamos começar a trabalhar o que cai nessa prova, certo? Então vai ser tipo uma revisão realmente de conteúdos, ok? Então, pessoal, o primeiro conteúdo a ser visto nessa revisão é identificar a localização, né, movimentação de objeto em mapas, croquis e outras representações gráficas. Questões que envolvem esse assunto, pessoal, elas vão medir a sua habilidade de localizar-se ou movimentar-se a partir de um ponto, certo? Um ponto referencial que está lá no mapa, num croquis, num desenho, né? Ou em outra representação gráfica, utilizando comando, né? Ou uma combinação de comandos, né? Tipo esquerda, direita, giro, acima, abaixo, na frente, né? Atrás, etc. Então nós vamos ver aqui um exemplo aqui, ó, que trata desse assunto e outros exemplos também. Ó, por exemplo, João sai do ponto X, anda 20 metros para a direita. Então observe, né, ó, tem um gráfico aqui ao lado, né? Tem uma questão, ó, que ele envolve um gráfico e envolve os comandos, né, ó, direita, para cima, né, direita, baixo, certo? Então você vai se orientar. Então ele vai medir a tua capacidade, a tua habilidade de localizar, certo? Um objeto dentro de um gráfico, né? Dentro de um croquis, dentro de um desenho, certo? Então vamos observar essa questão. Então ele sai do ponto X. Ele anda 20 metros para a direita, né? Então você vai observar que a direita fica para cá, ó, certo? Então ele vai 20 metros para a direita. Então cada espaço desse aqui, ó, você entende que seja 10 metros. Ó. 0, 10, né, ó, 20, 30. Então vamos lá. Se ele sai daqui, ó, ver se eu consigo enquadrar tudo aqui. Ó, se ele sai do ponto X e anda 20 metros para a direita, ó, então 10, né, ó, 20. Ok? Ele vai 30 metros para cima, né? Ó, 30 metros para cima. Então aqui, ó, 10, 20, 30. 40 metros, então ele parou aqui nesse 40, não foi? Ó? Ele não vai dar para ver aqui o restante da questão, deixa eu diminuir aqui. 40 metros para a direita, então ele parou ali no 40 aqui, não, ele foi, vamos fazer de novo, né? Ele foi 20 metros, né? Ó, 20 metros para a direita, ó. Fez 30 metros para cima, ó. Então ficou aqui, igual com 40 ali, ó. E ele foi 10 metros, 40 metros para a direita. Então, ó, ele está aqui no 30, né, ó, embaixo, ó. 30, aí vai, ó, 10, 20, 30, 40. Ó. Então ele parou no 70. E 10 metros para baixo, ó. Então 10 metros para baixo ele chegou aonde, ó? No ponto A. Então, ao final do trajeto, né, o João estará no ponto A. Ok, pessoal? Então, você pode, né, observar que são questões simples, certo? Mas o aluno, né, você tem que ter noção de orientação, né, de espaço. Uma outra situação bem simples, né, pessoal? João e Pedro utilizaram uma malha quadriculada para construir um tabuleiro de jogo da velha, no qual as linhas são identificadas por letras. O que é linha, pessoal? Então, importante, são coisas tão simples, mas é importante saber. Linha é na horizontal, certo? Então, linha é na horizontal. Então, nós temos 3 linhas aqui, ó, certo? Temos 3 linhas, ok? Então, linha é horizontal. E nos diz ainda aí, né, ó, que as linhas são identificadas por letras. Então, temos as letras, ó, G, F, E ou E, F, G, né?
E colunas, ó. Colunas, ó, são na vertical, ó. Temos coluna 1, coluna 2, coluna 3. Ok? Então, nós temos linhas e colunas. Durante a partida, Pedro decidiu começar o jogo pela casa destacada em cinza. Então, ele começou por essa casa em cinza. Quais são as coordenadas da casa na qual Pedro começou o jogo? Pessoal, nós vamos ver logo mais, ou ainda nessa aula, certo? Vamos ver ainda nessa aula a questão de coordenadas também no plano cartesiano, certo? Eu vou trazer uma pausa, dar uma pausa já aqui para explicar isso para vocês. Então, olha, quais são as coordenadas? As coordenadas, nesse caso aqui, elas são compostas, ou ela é composta, né? Coordenada. Ela é composta por linha e coluna, certo? Então, coordenada, ela é ordenada, né? Vem primeiro a linha, depois vem a coluna. Então, olha, a cinza aqui está em qual linha? Então, ó, linha G, certo? Então, a coordenada aqui seria o quê? Linha G, ó, e coluna 3. Então, seria G3. Ok, pessoal? Então, seria G3. Parece algo absurdo e simples, mas a quantidade de pessoas que erram questões desse tipo também não está no gibi, viu, pessoal? Muita gente erra mesmo. Vamos abrir aqui o quadro, certo? Para a gente falar um pouquinho para vocês aí sobre o plano cartesiano, pessoal. O que é um plano cartesiano? O plano cartesiano é um plano, como o nome já sugere, onde eu tenho duas retas, certo? Duas retas, essa na vertical não ficou tão retinha não, mas você me perdoa. Onde quem está na horizontal é o X e quem está na vertical é o Y, certo? E a partir disso aqui vai ter pares ordenados, certo? Par ordenado. O que é um par ordenado, pessoal? É representado por uma letra maiúscula, vamos por exemplo o A, ó, onde tem dois valores, certo? Esse primeiro valor, ele representa o X. O segundo valor representa o Y. Lembre, agora em pouco a gente resolveu a questão lá do G3, não foi? Onde tinha linha e coluna. Então, o X é como se fosse a linha, certo? E o Y, a coluna. Então, olha, vamos partir do pressuposto que aqui no meio, ó, é tudo zero, certo? Aqui no meio é zero. Então, aqui eu vou ter valores, ó, 1, 2, 3, para o X aqui, ó. E para o Y, vou ter também valores 1, 2, 3, valores infinitos, viu, galera? Então, observe, ó, quando ele está para o lado direito, ele é positivo. Quando ele está para cima, ele é positivo. Quando ele vem para baixo, ele fica negativo. Então, aqui vai ser menos 1, menos 2, menos 3. Quando ele vem para a esquerda, ele é negativo também. Menos 1, menos 2 e menos 3, certo? Então, ele é dividido, né, em espaços iguais, certo? De 0 a infinito, seja positivo ou negativo. Direita para cima, positivo. Esquerda e para baixo, negativo. Ok? Então, olha, para identificar onde é que fica o ponto A, aqui, ó, eu vou começar com quem? Ó? Com o X, certo? Vou começar com o X. O X vale 1. Então, cadê ele? Ó? Tá aqui ele. Ó. Vou começar com esse aqui. E o Y vale 2. Ó. Quem é o Y2? Ó? Aqui. Então, vai ser um ponto, ó, que vai ligar os dois. Ó. Então, esse ponto A vai ficar aqui. Ó. Ok? Vai ficar ali. Então, muito semelhante naquela primeira questão que nós vimos lá, né, deslocamento de 10 metros para a direita, para cima, para baixo, né, certo? Então, muito semelhante. Então, vamos supor um outro ponto qualquer, certo? Eu vou colocar aqui o ponto B, formado por 2 e menos 3. Ó. Então, vou fazer o plano cartesiano aqui novamente, formado por 2 e menos 3. Então, ó, esse primeiro que aparece, o 2, é o X, né? E esse menos 3 é o Y. Então, ó, menos 3 está para baixo. Ó. Então, ó, menos 1, menos 2, menos 3. Então, vai estar aqui, ó, menos 3. Já o X é 2, né? Ó, 1, 2. Pronto, vai estar aqui. Então, esse ponto B, ó, ele vai estar do 2 ligado ao
3, ó. Então, o ponto B vai estar aqui, ó. Certo? Ligando do 2, ó, ao menos 3. Ok, pessoal? Então, isso aqui, né, é a localização de pares ordenados num plano cartesiano que envolve também esse descritor aí, número 1, né, que é a localização, certo? Identificação. Ok? Vamos partir para um outro, certo? Daqui a pouco vocês vão fazer algumas atividades que eu vou deixar aí um link para vocês fazerem ou postar no sala de aula, ok? Então, galera, uma outra coisa que nos é pedido, né, nessa prova é a identificação das propriedades comuns e diferenças entre figuras bidimensionais e tridimensionais, relacionando-as com as suas planificações. Então, por exemplo, quando você pega uma caixinha, né, de creme dental, por exemplo, quando você abre aquela caixinha, desmonta ela, certo? O que é que você vai observar? Que ela vai ficar plana, né? Vai ficar um papel reto, né? Porque ela foi desmontada. Então, quando ela está montada, ela é uma figura tridimensional, certo? É uma figura tridimensional. Nós vimos ali nos poliedros, né? Por exemplo, ó, uma caixinha lá eu não vou fazer um desenho bem feitinho, não, certo? Só para a gente exemplificar aqui, ó. Uma caixa de creme dental, né? Ela é mais ou menos assim, né? Ó. Então, isso aqui, ó, ele é um poliedro, né? Quando isso aqui ela estando fechado, obviamente. Então, essa habilidade, pessoal, ela vai medir, certo, o reconhecimento dessas propriedades comuns e das diferenças, certo, nas planificações. Então, não vai tratar do sólido geométrico em si, mas sim das planificações desses sólidos. Então, mas é necessário que você conheça, né, esse sólido já ele formado e esse sólido aberto, né, ele desmontado, digamos assim, ele plano, né, planificado. Então, vocês lembram o que é arestas, não lembram? Lembram o que é faces e lembram o que é vértice, né? Se não lembram, vamos lá recordar. O que é aresta, pessoal? Aresta é cada linha dessa aqui, ó. Cada linha dessa aqui, certo? Seria o limite das faces, certo? Então, arestas, cada uma dessas retinhas aqui que ligam um lado ao outro, ok? O vértice é cada ponto desse aqui, ó. Cada cantinho, certo? É chamado de vértices. E um lado é chamado de face, certo? Então, um lado é chamado de face. Ok? Então, nós temos essas três propriedades aí, né? Três componentes de um poliedro, né? De uma figura geométrica, né? Que são as arestas, as faces e os vértices. E como é que ficaria nessa figura aqui planificada, né, galera? Como é que ficaria ela planificada? Então, olha, eu tenho 4 lados, né? Tenho 4 lados, certo? E 2 tampas, né, digamos assim. Então, olha, ficaria um grande retângulo, né? Depois que abrisse ela, né? Aqui, ó. Ficaria um grande retângulo, dividido, obviamente, né, em 4 partes, né? E aqui eu teria uma tampa, por exemplo, né, ó. Uma tampa. E aqui eu teria uma outra tampa, né, aqui embaixo, né? Ó. Uma outra tampa aqui. Okay? Então ficaria isso aqui plano, né? Então a chamada planificação é isso, ok? Então vamos ver aqui, ó. Então o aluno deve ser capaz de planificar um sólido dado e de reconhecer qual é o sólido, né? Que pode ser construído a partir de uma planificação dada. Então vamos lá. Então vamos ver aqui uma questãozinha aqui, ó, né, que envolve essa habilidade, ó. Para comemorar de um jeito diferente o aniversário da cidade em julho de certo ano, a Prefeitura Municipal de Macaé realizou o primeiro encontro internacional de grafite na Escola Municipal Polivalente. Os participantes grafitaram todo o muro de tijolos no quarteirão da escola. A forma geométrica planificada do sólido que representa um tijolo então, você sabe que um tijolo, né, é um paralelepípedo, né? É um paralelepípedo, não vou desenhar bem direitinho, não, mas é só para representar, né, só para fazer a representação aqui, para você entender, certo? Ficou mais parecendo aí um triângulo, né? Certo? Então, ó, qual dessas aberturas aqui, né, ó, representam
melhor representa, não é um tijolo. Qual dessas? Se a gente for verificar essa primeira aqui, ó, ela montada, né, ficaria o quê? Ficaria, ó, um cubinho, né, ó, um cubo. Ó, um cubo, né, com 6 lados, ó. OK? Essa aqui, ó, ficaria representada de que forma, né, ó, pegando aqui a lateral dela, ó. Lateral, ó. Olha só. Ficaria assim. Certo? Já essa aqui, ó, a C, né, ficaria uma figura mais ou menos assim, né, ó. Uma pirâmide, né, ó. Mais ou menos assim, né, ó. Certo? Ficaria mais ou menos isso aqui. É uma pirâmidezinha, né? Aqui teria outra partezinha aqui por dentro, né? OK? E essa aqui, né, ficaria uma figura totalmente diferente daquilo que se pede, né? Então, qual dessas 4 aqui parece mais, né, um paralelepípedo, né, um tijolo? Obviamente essa aqui, né, pessoal? Certo? Então, essa habilidade ela vai medir exatamente isso. Certo? Se você o quanto você é capaz de identificar um sólido geométrico, né? Uma planificação desse sólido geométrico, OK? Então aqui, pessoal, tem alguns exemplos, ó, certo? De atividades, ó, que envolvem isso, ó. Ó, veja o sólido abaixo, nessa questão aqui da esquerda. Ó. Isso é um cubo, né? Ó. Então você identificaria, ó, qual dessas figuras aqui representa um cubo, né? A gente viu até na aula anterior, aliás, na explicação anterior, né? Ó. Um cubo são 6 lados, né? Então, qual desses aqui, né, teriam 6 lados, por exemplo? Né? Ó. Certo? Então, estou indicando vocês, né, a forma de melhor resolução para isso, né? Ó. São 6 lados. Então, você vai identificar, certo? Você vai identificar quantos lados o sólido tem lá fechado, né, ó, ele formado. E nas opções verificar, né, quais aquelas que têm realmente os lados necessários, né? E observar, né, se existe mais de uma opção, qual é que, quando se formar, quando se fechar, ficaria correto. Okay? Então, nesse caso aí, né, no primeiro desenho, eu tenho aí quantos lados? Né, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem, 6 lados. Mas esses 6 lados, se fossem fechados, digamos assim, se fosse aproximado um lado do outro, será que daria essa figura ali? Não, né? Não daria essa figura ali. Certo? Então, vou partir para a próxima. Né? Ali, o item B. O item B tem 3, 4, 5, 6 lados também. Se eu fechasse, né? Será que daria essa figura? Não, né? Um lado ficaria escondido. Já essa C, né, satisfaria, né, a opção, ok? Então, um outro exemplo aqui, ó. Observe a barraca que Mauro vai levar para o acampamento da escola. Ela tem a forma de uma pirâmide quadrangular. Qual é o molde da pirâmide quadrangular? Ó, vamos lá. O item A, nós temos ali, ó, se fechar, né, o item A aqui, ó, ele vai ficar uma figura mais ou menos assim, né, pessoal? Vai ficar uma figura mais ou menos assim, ó. É mais ou menos isso, ó. É uma pirâmide, né? Não, né? Você sabe que isso aí é um prisma, né? O item B, né, ela vai ficar um cone, né, ó? Vai ficar um cone, certo? Não é uma pirâmide. O item C, né, vai ficar um cilindro. Aliás, o item D, né, vai ficar um cilindro. Então, nos resta aqui, ó, o item C, certo? Então, são questões desse nível, certo? Que você vai observar, né, que cai na prova, certo? Que cai nessa prova. Então, tem várias questões aqui, certo? Eu vou passar umas para que vocês possam responder, viu, galera? Algumas questões que envolvem esses dois, né, conceitos que nós vimos nessa aula de hoje, certo? Vou colocar lá um formulário, certo? Para que vocês respondam esse formulário tratando desses assuntos, ok, pessoal? Então, até a nossa próxima aula. Valeu!